Boa noite. Boa noite, Agnes. Tá me ouvindo bem aí, Agnes? Boa noite, Adriano. Boa noite, Omar. Estão me ouvindo bem aí? Ótimo. Deixa eu dar um tempinho pro pessoal entrando. Boa noite, César. Ó, até o Pere. Boa noite, Eli. Boa noite, Pati. Hoje o assunto vai ser tratar a respeito da graça. Então, o título dessa live hoje é Graça. Amém? Então vamos começando aí. Antes de a gente entrar na parte do conteúdo, eu quero indicar aqui 4 livros para vocês que eu considero assim os melhores livros assim para a gente tratar, para você aprender um pouco a respeito da graça, né? Existem outros livros por aí que você pode também, né, conseguir ler e também vão tratar a respeito deles. Mas dos que eu li, dos que eu conheço, para mim esses são os melhores, ok? Para mim, sem dúvida, assim, o grande clássico, assim, né, o maior livro para mim escrito sobre a questão da graça é esse livro aqui, Philip Yancey, Maravilhosa Graça. Esse livro, queridos, é fantástico. Eu confesso para vocês assim que muitos anos de conversão já, e mesmo formado no seminário, tudo, eu tinha dificuldade de compreender a questão da graça. E eu fui compreender realmente, assim, sabe, a graça depois da leitura desse livro, tá certo? Muita gente torce o nariz para esse livro, né? Inclusive uma vez eu até refutei um cara que acusou o Philip Yancey de defender a questão da homossexualidade e tal, né? Porque realmente tem um capítulo ali que ele se dedica assim a falar da história dele, da convivência dele com um amigo que era pastor, que era um teólogo, um cara evangelista, e esse cara, né, acabou se entregando à questão da homossexualidade e tal. E ele não abandonou o amigo, né? Ele continuou sendo amigo do cara, né? Ele até desafiou o cara que estava acusando ele disso. Falou assim: então me mostra lá a página, né? Eu tinha o livro em casa, me mostra a página aonde que tá, que eu quero ver, né? Mas ficou lá, né? Até hoje estou esperando o cara mostrar para mim aonde que o Philip Yancey defende a questão da homossexualidade. Não, do contrário, ele apenas relata, né, a amizade dele com esse amigo que é homossexual, que era um pastor, né, um evangelista e tal. E é isso daí. Mas é muito bom, queridos, é excelente, certo? É livro de ficar com a toalhinha do lado lá e chorando lá, certo? Outro livro também, eu até considero assim, ele até mais claro ainda do que o Maravilhosa Graça, que é esse daqui, ó. Nas Garras da Graça, do Max Lucado. O Max Lucado, o bom dele é que ele tem uma linguagem assim muito simples, né, nos seus livros, né? Enquanto que o Philip Yancey, ele tem uma linguagem muito mais assim no aspecto abordando, talvez assim, a preocupação dele seja abordar o cético, né? O Philip Yancey tem muito essa pegada nos seus livros de abordar a questão do cético, daquele que não crê, daquele que usa talvez o sofrimento, né, para atacar a fé, esse tipo de coisa, né? Ele usa muito, ele escreve muito sobre o sofrimento, o Philip Yancey, né? Já o Max Lucado, ele também é um ótimo escritor, mas ele tem uma linguagem um pouco mais simplificada, né, mais popular, digamos assim. Mas não estou com isso dizendo que o livro é pobre ou coisa desse tipo, tá, queridos?
né? O livro é muito bom, é excelente, certo? É muito bom para você compreender a questão da graça. Um que eu vou também citar aqui também é a mesma coisa, né? Acho que todo o autor que vai escrever sobre a graça, ele corre esse risco de ser visto como um cara, talvez assim, leviano, talvez um herege, talvez um cara que barateia a graça, né? Anuncia uma graça barata, certo? Né? Então, corre esse risco realmente. Mas eu discordo de todos esses caras que falam esse tipo de coisa, porque eu já li esse livro e em nenhum momento eu entendi que a graça era barata. Do contrário, né? Eu sei do valor da graça e sei do valor da vida de santificação, que é o que a gente vai tratar também nessa noite, né? Que é esse livro aqui. O Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Esse não é assim o meu livro preferido do Brennan, né? O meu livro preferido do Brennan, sem dúvida nenhuma, é A Assinatura de Jesus, né? É o meu livro preferido do Brennan Manning. Mas esse livro também é muito bom porque ele trata especificamente a respeito da graça, né? E muita gente não gosta, entendeu? Não gosta do Brennan Manning, né? Falam coisas do Brennan Manning, né? Inclusive teve uma vez também uma outra pessoa que falou mal do Brennan Manning, né? E acusou ele de umas coisas assim. E eu falei, mostra o texto. Vamos lá, mostrou o texto, lá o texto não falava nada disso, né? Então tem gente que cria uma implicância, né? Cria uma implicância com autores que escrevem sobre a graça, né? E aí realmente começam a ver coisas, né? Chifre em cabeça de cavalo, ok? Mas daí sempre é bom você ter o teu livro em casa e falar, então qual página que ele fala isso? Daí você vai lá olhar a página lá, nunca é o que falam, entendeu? Nunca é o que falam, né? Outro livro também, fantástico, de um grande escritor também, é esse daqui, ó, O Despertar da Graça, do Charles Swindoll, né? Ele é bem mais espesso, inclusive, do que os outros, né? É um livro com bastante conteúdo. Muito bom também, queridos. Então eu queria indicar para vocês esses 4 livros. Depois aí no final da live vai ser colocado aí nos comentários aí, né, na descrição vai ser colocado todos esses livros aqui para vocês estarem, depois quem quiser adquirir, né, comprar, é muito bom. Ok? Então lá em Romanos, no capítulo 3, nos versos 23 a 24, diz assim: porque todos pecaram, e destituídos ou separados estão da glória de Deus. E aí Paulo continua dizendo o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui a respeito da graça? Que nós fomos justificados, tornados justos, tornados santos, gratuitamente. Ou seja, nem eu, nem você fizemos absolutamente nada para ser justificado diante de Deus. Isso foi gratuito, isso foi graça. Então, graça já está dizendo alguma coisa para mim e para você, nisso que Paulo está falando. Graça é algo gratuito, é algo que é de graça, é dado gratuitamente para mim e para você. Lá em Romanos 5, 20 a 21, Paulo também dizendo: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, a lei, ela não diminui a ofensa, a lei não diminui o pecado. A lei, do contrário, ela só aponta. Tá vendo? Ó, não faça isso, você vai e faz. Isso que é o propósito da lei. A propósito da lei é apontar o pecado. É justamente falar para mim, para você, e colocar eu e você nessa consciência de quem de fato nós somos, pecadores. E que não podemos nos justificar por nós mesmos. Não tem lei que justifique a mim e a você. Entende? Por quê? Porque a gente não consegue obedecer, não consegue vivenciá-la. Mas onde o pecado abundou, ou seja, por causa da lei, como a lei apontou para mim e mostrou para mim que eu sou pecador e incapaz de obedecê-la, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça está acima da lei.
para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Daí um último versículo, também em Romanos. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Ou seja, nada do que eu faço tem alguma coisa a ver com a graça. Nada do que eu faço. Posso matar a fome de todos os pobres do mundo, posso, né, ser um cara 100% santo, que não peca, guardado dentro de uma caverna lá, né, que eu acho que talvez seja a única possibilidade de eu não pecar. Tudo isso não é nada. Não é nada, não tem peso algum. A graça está acima de tudo isso. Então não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, se fosse por obra, já não é graça. Se fosse por merecimento, por que o Pipe recebeu graça? Ah, porque ele não peca. Ah, então ele recebeu graça. Então isso não é graça. Ah, por que o Pipe recebeu graça? Ah, porque ele matou a fome lá de todos os pobres do mundo. Deu todo o seu dinheiro e matou a fome de todo mundo. Então isso não é graça. Isso é mérito. Então eu mereço receber. Então eu e você não merecemos receber a graça. Por isso que é graça. Certo? Por isso que é graça. É gratuito. Não tem nada gratuito. É isso. É uma coisa gratuita. Se você paga para receber, não é gratuito. É pago. Então as obras, pessoas que se movem pelas obras, são pessoas que pensam que as suas obras de alguma forma compram a graça. Eles pensam que as suas atitudes, as suas ações, de alguma forma, torna eles merecedores da graça. Mas é gratuito. Gratuito. Você pode matar a fome do mundo todo e um outro cara não fazer absolutamente nada. Entendeu? Os dois vão receber gratuitamente. E vão receber essa graça. E vai ser gratuita. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Amém? Então, graça é graça e obra é obra. E isso é gratuito. Durante uma conferência britânica a respeito de religiões comparadas, técnicos de todo o mundo debatiam qual a crença única da fé cristã, se é que existe essa crença. Eles começaram eliminando as possibilidades. Encarnação? Outras religiões tinham diferentes versões de deuses aparecendo em forma humana. Ressurreição? Novamente, outras religiões tinham histórias de retorno dos mortos. O debate prosseguiu durante algum tempo até que C.S. Lewis entrou no recinto. A respeito do que é a confusão? Ele perguntou, e ouviu a resposta dos seus colegas que estavam discutindo sobre a contribuição única do cristianismo entre as religiões do mundo. E Lewis respondeu, isso é fácil, é a graça. A graça realmente, queridos, somente o cristianismo e mais nenhuma outra religião da face da terra. Somente o cristianismo oferece a graça em sua doutrina, em seus dogmas. Somente a fé cristã oferece essa palavra. Essa palavra, ela é única no cristianismo. Não existe mais em nenhum outro lugar das religiões no mundo todo. Ok? O David Simmons, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, há muitos anos cheguei à conclusão de que as duas causas principais da maioria dos problemas emocionais entre os cristãos evangélicos são estas. O fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão incondicionais de Deus. Então, a primeira coisa é esse fracasso de entender. De entender, de receber, de viver a graça e o perdão. Nós, por alguma razão, eu e você, temos uma dificuldade extrema de compreender a graça, primeiramente, depois receber essa graça, aceitar essa graça para a nossa vida, depois
viver essa graça e também aceitar esse perdão incondicional de Deus. De alguma forma a gente olha para tudo isso, a gente tem dificuldade. Está enraizado na nossa mente, na nossa vida, que a gente precisa fazer alguma coisa, porque ninguém dá nada de graça. Entende? Então a gente pensa que esse tipo de coisa, de alguma forma, a gente precisa fazer alguma coisa para merecer aquilo. Então a gente tem dificuldade, primeiro de entender, depois de receber, depois de viver, né, e aceitar esse perdão na nossa vida. E aí, como segundo, e o fracasso de distribuir esse amor, perdão e graça incondicionais aos outros. Ou seja, não somente nós temos dificuldade de entender, aceitar e viver a graça e o perdão incondicional de Deus, como nós também temos dificuldade de aplicar isso na nossa relação com os outros. Na nossa vida com os outros, a gente tem dificuldade de entender isso. Então, a gente fala da graça, porém, quando a gente precisa dar graça para as pessoas, né, perdoar as pessoas, por exemplo, que é um princípio da graça, o perdão, a gente tem dificuldade em relação a isso. Nós lemos, ouvimos, cremos em uma boa teologia da graça, mas não é assim que vivemos. As boas novas do Evangelho da Graça não penetram no nível de nossas emoções. Isso é uma verdade, né? Até uma coisa que eu vou até tratar aqui hoje é em relação a isso, né? A primeira coisa que a gente entende na nossa caminhada na fé cristã é essa questão de entender que Jesus morreu numa cruz, né, pelos nossos pecados, ponto tal, beleza, a gente entende isso. A gente entende isso. A gente recebe Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Porém, a encarnação dessa realidade, que é a graça, no nosso dia a dia, é uma outra história. Às vezes você demora anos para entender, compreender a dimensão da graça e conseguir de fato aplicá-la na sua vida. Então, por exemplo, quando eu errava, eu tinha muita dificuldade de me perdoar. Nossa, uma dificuldade muito grande. E às vezes, claro, depende do erro, da burrada que você faz, né, é difícil você se perdoar, né? Mas a graça, com certeza, a compreensão da graça por meio desses livros que eu li, me ajudou muito, mas muito mesmo, a lidar com a questão dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, de uma maneira muito diferente de como eu tratava antigamente. Então tem muita gente, por exemplo, que não consegue se perdoar e não consegue perdoar os outros. Quando peca, abandona tudo, porque não consegue receber a graça na sua vida. Mesmo que leve ele, né, que a pessoa se arrependa, ainda assim ela tem dificuldade de abraçar a graça na sua vida. Então, graça é um favor imerecido que Deus concede aos homens pecadores. Favor conquistado não é favor. Compaixão merecida não é compaixão. A principal verdade da palavra e a última a ser encarnada em nossas vidas como realidade é a graça de Deus. A religião sem a graça nos diz que devemos seguir as regras ao pé da letra e que o fracasso provoca rejeição eterna. Então, todas as religiões que não trabalham com a graça, no caso difere do cristianismo, mas ainda até mesmo dentro do cristianismo, nós vou falar alguns exemplos para vocês aqui, de que muitas vezes, mesmo numa religião como o cristianismo, que tem essa questão do fundamento da salvação pela graça, existem muitos ensinos que vão passar por cima, atropelar esse ensino a respeito da fé cristã, que é a questão da graça. E então lá fora, fora do cristianismo, como já falamos, não existe graça. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Os mestres hindus calcularam com precisão matemática
quanto tempo leva para que seja feita justiça a uma pessoa. Então, a fim de equilibrar o castigo por todos os meus erros nesta vida e nas vidas futuras, eles calcularam que é necessário 6.800.000 encarnações para que o meu pecado seja justificado, o meu erro seja justificado. Ou seja, de certa forma eles têm razão. De certa forma eles têm razão. Por quê? Porque isso aqui nunca vai acontecer. Ou seja, nem quem acredita em reencarnação um dia vai receber essa justificação. Ok? 6.800.000 reencarnações. O planeta Terra não chegou nem perto disso. Está muito, muito longe disso. Os seres humanos, a vida humana na Terra está muito, muito, mas muito longe disso. Muito, mas é muito mesmo longe disso. Nós não temos ainda 1.000 gerações, por exemplo. É muito menos do que isso, certo? Pergunte às pessoas o que elas devem fazer para ir para o céu e a maioria vai responder: ser uma pessoa boa, ser bom. Então, quantas vezes eu em evangelismo de rua assim, as pessoas falavam assim: eu não preciso de Jesus, não preciso de Deus. Mas o pessoal falava assim: eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Vocês já ouviram isso? Ou seja, na concepção dela, pelo fato dela não fazer isso, não praticar esse tipo de mal assim, evidente, ela acha que de alguma forma ela é justificada, ela é salva diante de Deus só pelo fato dela não matar, não roubar, não mentir, por exemplo. Então, sem a graça, se não existe graça, o que existe é esse tipo de pessoa. O que existe é a lei. São pessoas que acham que vão lá observar certas leis ou fazer coisas boas e com isso vai haver justificação do seu pecado. Então, no século IV, tratando essa questão do legalismo, mesmo legalismo dentro da religião cristã, no século IV, os monges viviam de uma dieta de pão, sal e água. Um monge construiu para si uma cela tão pequena que tinha de se dobrar em 2 para entrar nela. Outro passou 10 anos em uma gaiola circular. Simão Stiglitz estabeleceu o padrão extremo. Viveu no topo de uma coluna durante 37 anos e se prostrava 1.244 vezes por dia. Esses caras aqui nunca entenderam a graça. Nunca entenderam a graça. Não estou falando que eles foram condenados, foram para o inferno, coisa desse tipo. Mas certamente foram pela graça sem entendê-la. Seitas como os Shakers proibiam o sexo e o casamento. Adivinha o que aconteceu? Foram extintos. John MacArthur. No que diz respeito à salvação, há apenas 2 religiões que o mundo sempre conheceu ou sempre conhecerá. A religião divinamente efetuada, que é o cristianismo bíblico, e a religião humanamente empreendida, que inclui todas as outras religiões, espécies de religiões, não importa o nome que tenham. E ele falou isso e acertou em cheio isso, certo? Ou é graça, ou é o esforço humano. Calvino, por exemplo, muita gente às vezes tem um tipo de veneração por João Calvino, A gente tem que ter todo o respeito do mundo, tanto por ele quanto por Armínio e por qualquer outro teólogo que cooperou com a teologia cristã, mas não podemos nos esquecer que eram homens falhos e homens que erravam. A gente tem que entender o seguinte, sempre em relação à questão da teologia, a Bíblia não erra, quem erra são teólogos. Okay? Então, mesmo um homem como Calvino, que era um detentor de uma grande sabedoria, de um grande conhecimento teológico, poderia ter falhado na praxis da graça.
e ele de fato, na minha concepção, falhou na praxis da graça, ainda que ele era um homem do seu tempo. Mas na minha concepção, ele teve uma dificuldade de compreender a graça, como nós entendemos hoje, obviamente. Então, por exemplo, Calvino proibiu banquetes, dança, canto, quadros, estátuas, relíquias, sinos de igrejas, órgãos, velas do altar, canções indecentes ou profanas, apresentar-se no palco ou frequentar teatro, usar rouge, joias, rendas ou roupas indecorosas, falar desrespeitosamente dos superiores, divertimentos extravagantes, jurar, apostar, jogar cartas, caçar, embriagar-se, dar aos filhos nomes que não sejam de personagens do Antigo Testamento, ler livros imorais ou profanos. Tem coisa aqui que a gente até concorda, né? Tem coisas que realmente concordamos, mas tem coisas que nós fazemos hoje, por exemplo, ir, por exemplo, assistir uma peça de teatro, né? Não dar um nome, né? Não damos nomes de filhos do Antigo Testamento, né? Nomes do Antigo Testamento nos filhos, né? Tem coisas assim que são absurdas, né? E era assim que ele tratava, né? Faca na caveira. Isso aqui é graça? Não, eu entendo que isso aqui é um legalismo de mão cheia, né? Isso aqui eu acho que nem hoje você encontra uma pessoa tão legalista como Calvino foi no seu tempo. Não foi só ele, né? Houveram outros também, mas eu estou só citando ele, né, por ser um cara conhecido. Para você ter uma ideia, ainda em relação a Calvino, um pai que batizava o filho com um nome que não se encontrasse no Antigo Testamento passava 4 dias na cadeia. Dá risada, né? Assim como a mulher cujo penteado fosse de altura imoral. Ficava 4 dias na cadeia. O consistório degolou uma criança que bateu nos pais. Eles afogavam qualquer mulher solteira que estivesse grávida. Nós estamos falando da igreja, meus queridos, tá? Não estou falando aqui de satanista, não. Estou falando da igreja. Em incidentes separados, o filho adotivo de Calvino e sua nora foram executados porque foram encontrados na cama com seus amantes. Então eles haviam cometido um ato de adultério ou fornicação e foram executados pela igreja. Leslie Newbigin, ela dizia assim: o projeto de trazer o céu de cima para a terra sempre resulta em trazer o inferno de baixo. O que ela quis dizer isso? Esse padrão moral divino, que muitas vezes só existe no céu, e a gente querer trazer isso sobre a terra, né? A Bíblia fala a respeito de um Deus que, se manifestar a glória dele no nosso meio, nós seremos fulminados, mortos, com certeza, por causa da santidade de Deus. E aí esses caras querem trazer essa santidade aqui para os nossos dias, entende? Onde nenhum erro é tolerável. Claro que isso daqui foi na sua época, né? Hoje ainda tem muita igreja aí que vivenciam coisas semelhantes, mas não chegam a matar ninguém por causa disso, né? Executar uma pessoa, matar uma criança ou coisa desse tipo, ou prender alguém por causa disso, né? Não no cristianismo, pelo menos, né? Alguns países muçulmanos liberam uma polícia moral para espancar mulheres que se atreverem a dirigir carro ou andar sem véu em público. Isso é legalismo. Os hotéis em Israel instalaram elevadores sabáticos que no sábado param automaticamente em todos os andares para que os judeus ortodoxos possam evitar o trabalho de apertar os botões dos andares. O Código de Connecticut dizia o seguinte em relação ao sábado: ninguém vai correr no sábado, nem caminhar no seu jardim, ou em qualquer outro lugar, exceto reverentemente para a reunião
e de volta dela. Ninguém vai trabalhar, cozinhar, fazer camas, varrer a casa, cortar cabelo ou barbear-se no sábado. Se algum homem beijar sua esposa, ou a esposa o marido, no dia do Senhor, o casal culpado será punido à vontade do tribunal de magistrados. Olha só, isso é legalidade, né? É o legalismo. Isso tem uma coisa a ver com graça? Absolutamente não. O legalismo, ele incentiva a hipocrisia, porque ela define um conjunto de regras que podem encobrir o que se passa por dentro. E isso aqui é batata, meu querido. É batata. Você quer ver um cara assim que é muito moralista, muito legalista, faca na caveira, assim, ó, sabe? O cara que tudo é pecado, sabe? Tudo é pecado. Pode apostar. Esse cara tá devendo alguma coisa. Esse cara por dentro tem alguma coisa ali nele, sabe? E geralmente vai estar muito ligado àquilo que ele costuma apontar na vida dos outros. Por exemplo, se é um cara que gosta muito de denunciar coisas como sexualidade, pode apostar que esse cara tem problemas com sexualidade. Ok? O legalismo, outra coisa que também que ele proporciona, além de proporcionar a hipocrisia, por que a hipocrisia? Porque ninguém é perfeito, todo mundo peca, todo mundo erra, entende? Então não tem por que você tratar o pecado de uma forma legalista, ao invés de tratar com graça, com perdão, com misericórdia, com compaixão. O legalismo ele também desperta sentimentos de orgulho. Quando o cara acha mesmo que ele é mais santo que os outros. Onde ele pensa, ele traz sobre ele uma concepção de santidade própria, dos seus próprios méritos, e não como algo que é produzido pela santidade em Cristo Jesus, certo? Nenhum de nós é santo por nós mesmos. Nós somos santos por causa de Cristo, porque Ele vive em nós e Ele é santo. Ele nos tornou santo. Aí a Teresa de Ávila ela diz: das devoções total e dos santos de cara fechada, poupa-nos, ó Senhor. Então realmente é isso, né? Que Deus nos poupe desse tipo de gente que, né, legalista e que não sabe agir nesse mundo com graça. Gálatas 2:21 diz assim, em relação à lei. Paulo vai trabalhar essa questão da lei, das pessoas legalistas. Olha o que ele fala de maneira bem radical. Não aniquilo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Ok? Então, está falando isso. Olha, se a salvação é esse negócio de guardar sábado, esse negócio de não beijar minha esposa no dia do Senhor, de correr, não posso caminhar, não posso passear no jardim, eu tenho que ter nome nome bíblico do Antigo Testamento no meu filho, entendeu? Esse tipo de coisa aí, se a salvação depende disso, então para que graça? Então eu vou lá, né? Ter meus filhos lá, colocar o nome no Antigo Testamento, não vou caminhar, não vou fazer um monte de coisa, ele está tudo certo. E olha o que Paulo fala aí na mesma carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 5, no versículo 4, ele fala assim: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha que pesado isso. Ou seja, a pessoa que procura viver pela lei, automaticamente ela caiu da graça. Ela não está mais debaixo da graça e vai viver então pela lei. Aliás, se tem uma carta que seria muito bom assim você ler, estudar para entender de fato a graça, é a carta de Paulo aos Gálatas, ok? Para mim a carta da graça é a carta de Paulo aos Gálatas. A graça não depende do que fizemos por Deus, mas antes do que Deus fez por nós. Lutero parece ter compreendido mais a respeito da graça do que Calvino e de outros da sua época. Lutero dizia assim: basta reconhecermos, mediante a riqueza da glória, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, disto o pecado não nos separa,
mesmo se milhares de vezes por dia nós fornicássemos ou cometêssemos homicídio. Essa é uma compreensão, né, muito gloriosa, muito grandiosa a respeito da graça. E é interessante, né, porque isso que Lutero falou aqui é algo muito radical. Se você for comparar o que ele fala aqui, perto do que o Philip Yancey fala, o Max Lucado, o Brennan Manning, né, que são os mais criticados, principalmente o Philip Yancey e o Brennan Manning, isso aqui que ele falou é 20 vezes pior do que qualquer conteúdo, qualquer frasezinha que esses autores aqui tenham falado alguma vez. Entende? Isso aqui é pesado, entendeu? O que ele está falando. Nós nos arriscamos a perder o ponto principal da história. Deus concede dom e não salários. Nenhum de nós recebe pagamento de acordo com o mérito, pois não somos capazes de satisfazer as exigências de Deus para uma vida perfeita. Se fôssemos pagos com base na justiça, todos, sem exceção, iríamos para o inferno. Se não fosse a graça, meus queridos, podíamos matar a fome de todo mundo, podíamos ser super santos, vivendo numa caverna, sem pecar nunca. Ainda assim, no final de tudo, nós receberíamos uma única recompensa, o fogo do inferno. Essa que é a revelação bíblica. E que muita gente, obviamente, não gosta. Graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E a graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Aleluia. A graça não depende das nossas realizações, mas sim da realização de Deus. Tolstói, ele disse: a prova da observância dos ensinamentos de Cristo é nossa conscientização dos fracassos em atingir uma perfeição ideal. Aleluia. Esse compreendeu, esse entendeu, de fato, o Evangelho. Aí ele continua: a prova da maturidade espiritual não é quanto você está puro, mas sim a conscientização de sua impureza. Olha que coisa linda, que coisa poderosa. Essa mesma conscientização abre a porta para a graça. Então, por isso que Deus deu a lei. Deus não deu a lei para que eu me justificasse pela lei. Deus não me deu a lei para que eu, então, carregasse um monte de normas, regras na minha vida, de leis, para que, de alguma forma, eu agradasse a Deus e fosse e recebesse da parte de Deus algum tipo de salvação, algum tipo de graça. Está entendendo? A lei, justamente, é para apontar a miséria. A minha miséria. Os meus pecados. Os meus defeitos, a minha incapacidade de agradar a Deus, que é o que Tolstói está falando aqui. Então, uma vez que eu tenho a consciência de que eu sou pecador, e eu recebo a graça, isso me constrange, isso me transforma, isso é transformador, isso é extremamente radical, e isso não existe em nenhum outro lugar do planeta, da história da raça humana. Em nenhuma outra religião, em nenhuma filosofia. Há um texto que fala assim, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui, que eu acho maravilhoso. Se Cristo não existiu, os homens que escreveram os evangelhos eram tão grandes quanto ele. Jean Rousseau. Ou seja, olha, se Jesus não existiu, se o negócio de evangelho é tudo invenção, os caras que inventaram a graça são bons, viu? Os caras que inventaram esse conceito de graça é algo muito poderoso. Tanto que tem um outro artigo no meu blog que se chama Fé Impossível, 17 razões pelas quais o cristianismo não deveria ter dado certo e deu, porém deu. Ele trata que um dos grandes problemas, são 17, né, questões ali, mas uma delas é a graça. Porque não tem sentido alguém ter inventado a graça, não faz o menor sentido. Entende? A graça, ela conspira contra toda a concepção humana acerca de justiça. Ela conspira contra, do esforço, ela conspira contra o esforço humano, coisas desse tipo.
Uma coisa interessante que Filipenses ele fala assim: os verdadeiros santos nunca perdem de vista a sua pecaminosidade. Amém? Quem é verdadeiramente santo tem consciência de quem é, né? Lá no meu WhatsApp está escrito lá, ó, sou um pecador salvo pela graça, sem hipocrisia nenhuma, sem falsa humildade, sem isso aí, nada disso. Sou mesmo, entendeu? Sou um pecador, salvo pela graça. Se não fosse a graça, eu estava lascado. Se não fosse a graça, eu estava lascado. Eu sou um pecador, de fato. A Nancy Mears, ela diz assim: eu não participo da ceia porque sou uma boa pessoa, santa, piedosa e correta. Participo porque sou uma pessoa ruim, cheia de dúvidas, ansiedades e ira. Amém? Ou seja, tenha consciência de quem é. Um pecador que se assenta na mesa do Salvador para comer do pão e beber do vinho, para comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Jesus. O arrependimento, não o comportamento adequado, ou até mesmo a santidade, é a porta de entrada da graça. O reconhecimento de que é um pecador. A lei simplesmente indica a doença. A graça realiza a cura. É interessante porque a Bíblia ela fala que a graça ela nos foi oferecida antes mesmo de termos sido criados. Antes de haver criação, antes de haver universo, antes de haver galáxias, estrelas, planetas e vida, a graça já estava lá. Lá em 1 Pedro 1, 18 a 20, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Que coisa linda! Que coisa tremendamente linda e poderosa. Se a salvação, alguém pode perguntar assim: se a salvação é pela graça, e não há nada que eu faça que pode me separar do amor de Deus, por que então deixar de pecar? Se nada do que eu faço vai fazer Deus me amar mais e nem menos, por que então não ir para a galera e pecar à vontade? Alguém pode dizer isso? Será que um noivo no seu casamento manteria a seguinte conversa com a noiva: querida, eu a amo muito. Estou ansioso em passar a minha vida com você, mas preciso esclarecer alguns detalhes. Depois de casado, até onde posso ir com outras mulheres? Você já pensou que conversa mais sem sentido e sem lógica alguém chegar e falar para a esposa esse tipo de coisa? Faz sentido isso? Não. Agora traga isso para a realidade da fé cristã. Faz sentido dizer isso para Deus? Você recebeu graça, salvação, vida, e vem com esse papinho mole, com esse tipo de conversa. Se nos aproximarmos de Deus com uma atitude de posso pecar, prova que não temos ideia do que Deus tem em mente para nós. Alguém que vê a graça como permissão para pecar, tem perdido inteiramente a graça. Eu faço boas obras para minha esposa, não para receber crédito diante dela, mas sim para expressar o meu amor. Se eu tivesse de resumir as principais motivações do Novo Testamento para deixar de pecar e viver uma vida de santificação,
em uma única palavra, escolheria gratidão. E eu concordo 100% com essa frase. Se nós deixamos de pecar, é porque nós amamos a Deus. Se nós deixamos de pecar, é porque nós somos gratos pelo que Ele fez nas nossas vidas. A busca por santificação não é para buscar mérito, porque nós não temos mérito. Nós não alcançaremos mérito. É apenas para demonstrar que nós o amamos. Quando você é fiel à sua esposa ou ao seu marido, é a forma de você demonstrar que você o ama. Não faz sentido. Já que minha esposa sabe que eu amo ela, e nada do que eu fizer vai mudar isso, vou trair ela agora? Misericórdia compreendida é santidade desejada. Aleluia. Guarde bem essa frase. Misericórdia compreendida é santidade desejada. A graça cria uma ânsia pelo bem. Ela não gera um desejo de pecar. A resposta que que o apóstolo Paulo daria para essas pessoas está lá em Romanos 6. A própria Bíblia responde para com relação a esse tipo de pensamento. Diz assim, capítulo 6, eu vou pular alguns versículos, tá? Eu vou falando os versículos e vou lendo. Versículo 1 e versículo 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha aí o pensamento. Ele fala, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? No versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Essa foi a obra redentora de Jesus. Foi com esse propósito que ele nos salvou, para nos dar vida e não morte. Não para que continuássemos na morte, mas para que tivéssemos vida. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, se deixar dominar pelo pecado é se colocar debaixo da lei, ao invés de se colocar debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sempre costumo falar isso, que todo bem que eu pratico é fruto da graça de Deus. E todo o mal que eu pratico, todo o meu pecado, meu egoísmo, o meu hedonismo, é fruto de mim mesmo. A Bíblia fala assim que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. A gente é tão miserável, meus queridos. A gente é tão pecador, tão inclinado para o pecado, que
nem a capacidade para se arrepender vem de nós mesmos. Até para que a gente se arrependa de algo, a gente precisa de graça, da bondade e do amor de Deus para as nossas vidas. Isso é cristianismo. Isso é graça. É você viver na total dependência daquilo que Ele fez por mim e por você. Isso é graça. Entender que é um favor, que é gratuito, que não há nada que eu e você possamos fazer para comprar isso. Nada. É grátis. É gratuito. Então, é para você. Ah, mas eu quero pagar. Não, não tem como. Não tem dinheiro, não tem ação, não tem nada que você possa fazer, que você possa comprar algo relacionado à graça. É gratuito e acabou. Ponto final. Santo Agostinho ele dizia assim, para encerrar, meus queridos: se você apenas amar a Deus, poderá fazer tudo o que desejar. Que coisa linda. Se você apenas amar a Deus, poderá fazer tudo o que desejar. Se você apenas amar a Deus. Ou seja, se eu de fato amo a Deus, tudo que eu vou desejar fazer na minha vida é amar a Deus. Será uma resposta, uma ação voltada para o amor em relação a Ele. Não para receber graça, não para receber salvação, mas uma resposta de amor àquele que nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não tenho dúvida disso. De que se Deus não tivesse me amado, jamais eu seria capaz de amá-lo. Jamais eu seria capaz de amá-lo. Jamais. Mas porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amá-lo. É lindo isso, né? Sempre quando falam da questão do amor, as pessoas não entendem que Deus é amor e que o amor não pode ser desassociado dele. Então, quando a gente fala que ama, a gente tem que entender muito bem isso, porque só é possível amar de fato quem tem Deus. Eu estou falando de amor. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Até lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, uma banda uma vez, assim, durante o show, eles fizeram, a menina, a vocalista, ela trocou a palavra amor por Deus. Eu achei muito lindo. Muito lindo. Aí dizia assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse Deus, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse Deus, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse Deus, nada disso me aproveitaria. Deus é sofredor, é benigno. Deus não é invejoso. Deus não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Amém? O nosso Deus é amor
e ao Deus de toda a graça. Lembrem-se sempre, meus queridos, não existe graça fora da fé cristã. Não existe graça fora de Cristo. Ela é gratuita. Foi dada para mim e para você. Quando você pecar, se arrependa e abrace a graça. Abrace a graça. Obviamente que às vezes as pessoas entendem que a gente está propondo algum tipo de graça barata. Não é isso. Ninguém está dizendo que Deus estende graça para uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados. Para uma pessoa que continua na conduta do pecado. Como a gente falou aqui, lendo lá em Paulo. Paulo é muito claro ao dizer que se você, meu querido, entendeu e compreendeu a graça, a tua única resposta para Deus é uma resposta de amor para Deus, é buscar uma vida de santificação e não de se colocar novamente debaixo do pecado. Porque o pecado é lei e o pecado é morte. E Jesus te deu a graça para que você tenha vida e vida em abundância. Amém, meus queridos? Amém? Eu acho que não teve nenhuma pergunta aqui, né? Não me foi mandado nenhuma pergunta. Então é isso, queridos. Deus os abençoe. Mais uma vez indico para vocês lerem esses livros, porque são libertadores. Posso te garantir que são libertadores na nossa vida. Deus os abençoe. Amo vocês. E até a semana que vem, se Deus quiser. Permaneçam firmes na graça. Firmes. Firmes na graça. Deus os abençoe. Um beijo em seus corações. Amém.